Opa, pessoal, tudo bom? Vinícius aqui mais uma vez para trazer mais imagens e impressões e divagações sobre esse lugar incrível que é o Japão. Eu já falei algumas coisas aqui do último vídeo, mas é só o começo. Tem muito mais imagens, tem muito mais coisas para falar a respeito desse lugar maravilhoso que me impressionou, como eu disse aqui da última vez, por conta dos seus detalhes. Enfim, eu queria trazer com mais calma, com clareza ou de forma mais prática alguns detalhes que ilustram porque o Japão ele é tão diferente, tão especial. A gente mora num país continental, que é o Brasil, e não falta espaço. Por outra via, o Japão ele não é que seja um país pequeno, né? Porém é bem menor do que o Brasil e em especial grandes centros como o caso de Tóquio que não tem tanto território disponível. Então, as pessoas elas precisam no Japão inovar, buscar saídas para aproveitar, né, de uma forma mais eficiente o espaço. E dá para ver nesse vídeo, inclusive, como que são a maioria das calçadas lá no Japão. É só uma faixa desenhada. Depois dela, vem direto à rua, né, a via. Não tem meio fio, na maior parte dos casos. Essa calçada ela é bem estreita mesmo. Você nota que os próprios japoneses ali passam certinhos naquele espaço. No meu caso, então, era um grande desafio passar por essas calçadas aí sem ir para o meio da rua. As pessoas que estão acostumadas, beleza, mas quem não tá tem que ficar de olho. Mesmo com essa limitação, você nota que todos os cantos eles são bem definidos, né? São organizados. As pessoas elas já aprenderam a conviver com essa questão de espaço. E se vocês observarem, nesses casos onde a calçada ela é bem estreitinha mesmo, você tem inclusive um sentido obrigatório para a calçada, né? Não só como acontece aqui com as vias de mão dupla, mas a calçada em alguns casos também ela é mão única. É a calçada certa para você ir e é para vir. Isso é muito interessante, né? E eles obedecem isso certinho, assim como os sinais, enfim, todo o resto. Como acontece em diversos outros casos, como a coleta de lixo seletiva, né? Todos os lugares você já tem aquela separação do lixo, que é vidro, que é plástico, que é papel. E isso é muito interessante. A gente aqui no Brasil está só engatinhando nesse sentido há muito tempo. No Japão, isso daí já é consolidado e deve facilitar bastante todos os processos de reciclagem, né? Tudo mais. Então, né, até o próprio hotel ele promove essa separação do lixo já desde o ambiente do quarto até os espaços comuns, né, de café da manhã, enfim. Todos os lugares você tem isso daí de alguma forma. Daí é legal observar também que eles têm todo um sistema, um processo de poda pública. Então as árvores, a cidade, embora, né, com muita tecnologia, muitas casas, super urbanizada, ainda assim você tem muita presença de árvores. Você tem muitas árvores, mesmo com um espaço tão pequeno. Eles têm todo um processo para poder fazer a poda e eles vão acompanhando o crescimento dessa árvore. Você nota que as árvores elas têm uma guia para fazer com que essa árvore ela cresça certinho, reta, não caia para cima de um muro ou para cima da rua, que atrapalha os carros, que atrapalha as pessoas. E a poda dela é bem feita e cuidada para que a árvore se mantenha num determinado tamanho e numa determinada forma que tanto não crie problemas práticos e também mantenha o visual organizado daquele ambiente mesmo com tudo ali misturado, né? Árvores, casas, ruas estreitas e tudo mais. Com tudo isso, mesmo com um espaço pequeno, eles conseguem passar muito esse ar de organização e isso é brilhante. Mas aí, mudando totalmente de assunto agora, as três coisas que eu mais vi no Japão foram japonês, né? Corvos, muito corvo, cara. Pra tudo que é lado você via corvo. E loja de conveniência, cara. Loja de conveniência, assim, se você rodar o quarteirão, você vai encontrar umas 3 ou 4. É difícil você andar uma reta, olhar para um lado e pro outro e não ver uma loja de conveniência, cara. Inacreditável como é frequente. Os corvos, cara, inacreditável. Eu nunca tinha visto um corvo pessoalmente, né? Já tinha visto em filme, em série, desenho, enfim. Mas nunca tinha visto um na minha frente. Lá tem muito, cara, muito.
Você tá andando, daqui a pouco você olha para um poste, tem lá 2, 3, 4, 5 corvos. E eles fazem aquele barulho, né? Que eu não sei o nome certo, é grasnar. Eles fazem esse barulho, se eu estiver errado, alguém me corrige, por favor. Mas é muito alto, né? E eles ficam lá competindo. Tá aí minha imitação de corvo pra vocês. Inclusive, teve uma hora que eu fiz essa imitação, né? Que eu tava já acostumado, foi no automático. Eu vi um corvo assim na calçada e ele tava lá gritando, fazendo esse barulho. Aí eu fui e fiz de volta, né? Minha mulher tava do lado. Cara, quando eu fiz o barulho, ele parou, olhou pra minha cara e ficou me perseguindo, assim, com um olhar tipo: que é isso? Que é esse cara? Que lá não deve ser comum alguém tentar imitar um corvo, pô. Cara, mas é incrível como é um animal muito inteligente. Você nota pela forma dele se comportar, como ele anda. Inclusive, pode ser até maluquice da minha cabeça, e provavelmente é. Mas eu notava uma diferença entre os barulhos que os corvos faziam, dependendo do bairro que eu tava. Em alguns era um barulho mais longo, outros mais graves. Muito doido, cara. Será que eles têm sotaques e se diferenciam dessa forma? Eu não duvidaria 100% não, vou até buscar saber melhor sobre isso. Ou buscar um médico também, né, quem sabe. Mas era bem curioso ver ele observando as coisas o tempo inteiro. E eu já tinha ouvido falar nisso, que era um animal muito inteligente, mas mesmo assim me surpreendi. Ele lembra um pouco papagaio, por exemplo, uma arara, sabe? Tu nota que é uma ave mais inteligente do que o normal, do que o que a gente está acostumado a ver, como pombo, né? Inclusive, os pombos eram bem menos frequentes de se ver, né? Pelo menos nos espaços que eu tive lá no Japão. Os pombos de lá eles aparentam estar muito mais saudáveis do que os que eu vejo por aqui pelo Rio. Ele tem todos os dedos da pata, né? Tem as duas patas, a pena chega a brilhar, diferente do que a gente vê aqui, que o pombo ele é quase todo preto, né? Parece até um corvo, só que bem menor. Além de mais burro, mais sujo, né? Porra, bullying com pombo brasileiro é sacanagem, deixa o bicho. E eu também já vou abandonar essa parte animal aí, que eu acabo imitando o outro, fico aqui pagando de maluco pra vocês. Melhor seguir adiante. Algo que me surpreendeu muito também no Japão foram os meios de transporte, o sistema geral de transporte do Japão, que é muito eficiente. Quando você chega no Japão, é quase que obrigatório você fazer um cartão. No caso, eu fiz o Suica Card, mas existem outros. Para os seus bilhetes, se você for pegar o trem-bala, por exemplo, mas para o ônibus também. Enfim, o sistema público de transporte deles é super eficiente. Com o tempo você acostuma, fica a coisa mais prática do mundo. Eu, por exemplo, botei o cartão no meu celular, a minha mulher também. Então, todas as vezes que a gente tinha que passar para pegar o metrô, a gente encostava, depois encostava de novo e ele contabilizava. E essa é outra coisa muito legal. Você não paga um valor fixo. Se você tiver que andar 2 estações, você vai pagar muito menos do que se você tivesse que ir para um lado do outro de Tóquio, né? Isso é quase que óbvio se você para pensar, porém não acontece aqui no Rio, em outros lugares aqui no Brasil, mas lá você paga proporcional. E isso é muito bacana, eu achei muito mais justo. Isso, claro, sem contar com a eficiência, né? Você consegue ter noção exata do horário que você vai chegar, onde você quer chegar. Tudo acontece de forma muito marcadinha. Você sabe que o próximo trem para onde você vai pegar, ele chega às 7h16 da manhã e depois desse vai ter outro às 7h19. Eles têm um controle muito grande sobre isso e isso traz uma previsibilidade muito grande. É muito difícil você chegar atrasado em algum lugar, a menos que você tenha realmente se atrasado ou tropeçado no meio do caminho. Enfim, se você quiser inventar uma desculpa porque você chegou atrasado pro seu chefe, com certeza não vai ser nas costas de transporte público, porque lá ele é bem certinho. Mas é isso, pessoal. O vídeo está acabando. Mais uma vez eu não consegui falar boa parte do que eu queria, mas não tem problema não. Eu gravei muitos outros e espero em breve estar soltando para vocês. Então, se vocês gostaram dessa divagação, desse papo sincerão, por favor, curte aí, se inscreve no canal. Todo aquele papinho que você está cansado de ouvir aí pelos YouTubes. E é isso. Valeu. Fui.